tarde, boa tarde! Levanta, pessoal! Quero ver todo mundo de pé! Pessoas aí fora, né? Para encontrar algo, uma luz no fim do túnel, né? Para mudar, transformar vidas. E hoje, gente, o nosso tema ele é muito especial. O nosso tema, ele tem muito valor na nossa vida, mas eu acredito que na vida de qualquer ser humano que está aqui hoje, não é mesmo, Léo? Exatamente. Hoje a gente está aqui para compartilhar algo com vocês que mudou completamente a nossa vida. Depois que a gente começou a entender isso, tudo na nossa vida começou a fazer mais sentido. É isso mesmo. E pessoas bem-sucedidas, elas são bem-sucedidas porque elas têm o propósito delas, né? Elas entenderam exatamente o que elas vieram fazer aqui no mundo. Elas conhecem bem, né, o seu maior motivo, o seu maior propósito. Então, já que a gente vai falar sobre liderar com propósito, acho que nada mais justo do que a gente começar falando sobre liderança, não é mesmo? E por falar em liderança, queria falar para vocês o seguinte: liderança nada mais é do que uma habilidade, sabiam? Então, se é uma habilidade, significa que qualquer pessoa pode aprender, não é mesmo? Então, vamos ao pé da letra. Vamos ao pé da letra? Vamos. Vamos. Deixa. Posso falar? Pode. Tem mais alguém aí que trabalha em casal? Liderança. Bom demais, né, gente? Liderança nada mais é do que você influenciar pessoas. Você influenciar pessoas, vou pegar minha cola aqui, influenciar pessoas a trabalharem juntas e de forma entusiasmadas, visando atingir um objetivo em comum, do bem comum. Na verdade, isso soa até um pouquinho meio que familiar, né, com o nosso modelo de negócio, não parece? Exatamente. Falando um pouquinho mais de liderar com propósito, vê se faz sentido isso para você. Só é possível nós realizarmos o nosso propósito, nossos sonhos no nosso negócio, quando a gente trabalha no propósito dos outros. Faz sentido isso para você hoje? Tudo a ver no nosso negócio. E mais do que isso, falando um pouco mais de liderança, não tem como você liderar no nosso negócio se você não tem uma equipe. Você só vai conseguir liderar a sua equipe a partir do momento que você começa a conhecer as pessoas certas, você começa a buscar as pessoas certas no seu negócio. E eu posso falar hoje, um dos maiores líderes, né, que foi reconhecido, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele teve seus 12 apóstolos. Não sei se você se recorda disso, mas ele teve seus 12 apóstolos e o nosso negócio tem tudo a ver. Tudo para você aprender na liderança, para você ter a sua primeira equipe experimental, você vai chegar num título que você vai formar 12 executivos. E você sabe qual que é esse título? Alguém sabe qual que é esse título? Safira. Então você vai ter a sua equipe, você vai encontrar as pessoas, e a partir do momento que você começa a montar esses 12 executivos, você vai se lapidar, você vai se encontrar e você vai se tornar um líder, tenho certeza absoluta. Isso mesmo, e por falar em propósito, é o que a gente mais veio aqui para compartilhar com vocês, né? Sobre o propósito, algo de extrema importância e de extrema valor. Porque se pessoas bem-sucedidas, elas são bem-sucedidas porque elas sabem o que elas vieram fazer, elas têm isso muito claro, significa que é algo que vale muito a pena a gente compartilhar, sim ou não? Vocês estão aí, sim ou não? Então vamos melhorar isso. Nós estamos aqui prontos para compartilhar com vocês coisas que pessoas de sucesso sabem. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Junés Arena, vocês estão prontos para nos ouvir? Sim ou sim? Sim. Melhorou, não melhorou? Com certeza. Então tá. Posso falar de propósito? Pode. Propósito, então, vamos lá. Aquilo que você busca encontrar. E dizem que existem 2 dias de muita importância na vida de qualquer pessoa. Um deles é aquele dia que você nasce, que é um dia muito importante. E o segundo deles é o dia que você descobre o porquê que você veio aqui no mundo, né? Qual que é a razão, qual que é a sua missão. Então, quando você descobre tudo isso, você percebe o real sentido da vida, né? Porque você descobriu o seu grande motivo. E isso vai fazer com que você tenha muito mais sucesso dentro dessa jornada, quando você entende exatamente o que você está fazendo aqui, não é mesmo? Exatamente. Uma vida sem propósito é uma vida vazia. E eu posso falar uma coisa para você. Por muito tempo eu senti a minha vida vazia. Porque eu lembro quando eu era criança, e talvez você também vai lembrar quando você era criança, que você não tinha medo de nada,
E naquele momento, quando você era criança, o seu propósito ele foi revelado para você, o que você veio fazer no mundo. Mas em algum momento da sua vida, você acabou esquecendo isso. E quanto mais tempo você demora para encontrar o que você veio fazer nesse mundo, mais tempo a sua vida fica sem sentido. E eu lembro, né, passa isso na minha cabeça quando eu era solteiro. Quando eu era solteiro, eu tinha uma vida vazia, eu tinha uma vida medíocre, eu tinha uma vida que eu não tinha sonhos, eu não tinha metas, eu não tinha planejamento, eu não tinha o porquê guardar dinheiro. E foi quando que eu conheci a Sabrina. Conheci a Sabrina e a gente se casou, a gente começou a ter planos, não só ela tinha os planos, mas eu não tinha. Eu vivia à mercê aí, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, mas eu conheci a Sabrina. E eu comecei a ter sonhos, eu comecei a ter metas, eu comecei a realizar elas, eu comecei a me desenvolver como pessoa, eu comecei a me tornar uma pessoa melhor. E aí chegou a nossa filhota, que hoje é meu maior porquê, meu maior motivo de continuar trabalhando para o meu propósito. E o meu propósito de vida hoje é mostrar para as pessoas que elas podem, independente da grau de instrução, a formação dessa pessoa, independente se ela está lá em cima da arena, se ela está aqui nesse lado, se ela está aqui, que ela pode estar aqui na frente. Porque se eu conseguir chegar onde a gente está aqui hoje, se nós conseguimos chegar a diamante, qualquer pessoa consegue. Você tem que ter o seu propósito, você tem que buscar o seu propósito todos os dias, você tem que acordar todos os dias e saber por que você está acordando. É isso mesmo. E você acredita, se eu disser, que a maior parte das pessoas, elas não sabem, elas não conhecem o propósito delas? E não é porque elas não querem, mas porque realmente é algo difícil, não é tão fácil de você saber, né? Dizem que crescer dói, já ouviu isso? Então, encontrar o seu propósito também, porque ele é desafiador. E a gente geralmente tende a seguir um caminho já traçado, né? Parece que tudo já é muito bem estipulado na nossa vida. Mas quando a gente está falando de propósito, é algo muito pessoal. Então você pode se inspirar sim em várias pessoas, mas o propósito é só seu, é algo que tem dentro da sua alma. Então nesse caso, não adianta você ficar buscando caminhos traçados, porque o maior caminho é você mesmo. Para encontrar o seu propósito, você é o seu caminho. E não existe nada mais libertador nessa vida do que você ser exatamente quem você é e dar o seu melhor, mesmo assim. Você não precisa ser nada mais, você não precisa ser melhor do que ninguém, e sim melhor do que você mesmo. Então, quando você descobre, né, quando você começa a entender, e Sabrina, mas se tudo isso é tão libertador, é tão incrível, como que eu faço de fato para descobrir qual que é o meu propósito? Eu tenho aqui 3 dicas, não sei se você está anotando, mas se tiver, anote. Então vou te dar 3 dicas para facilitar, e até para você que é líder, ensinar as pessoas que estão começando nesse caminho também. A primeira delas, para você descobrir o propósito, é o seguinte: aquilo que você ama fazer. Começa a prestar mais atenção. Quais são as coisas que você mais gosta de fazer? Que faz o seu coração acelerar. A segunda delas, aquilo que você faz bem, que você tem um certo talento talvez, tá? E a terceira é aquilo que o mundo precisa, ou seja, é algo que vai ter muita importância para você, mas também vai ter muita importância para o mundo, algo que você vai fazer e você realmente vai entregar para o mundo como um grande presente. Quando você junta essas 3 coisas, então, aquilo que você ama fazer, com aquilo que você faz bem, junto com aquilo que o mundo precisa, você está ali, ó, bem ali no meio disso tudo tem o seu propósito. E eu digo mais, para encerrar essa parte, eu diria o seguinte: sabe aquilo que faz o seu coração acelerar? E você não entende ainda o porquê que isso está acontecendo? Mas o seu coração está acelerado, você não entende, mas você sente. Sabe? Um negócio meio louco assim? Você me entende, Léo? Eu não fazia nem noção, né, do que eu ia fazer nesse negócio. Mas eu lembro quando eu conheci pela primeira vez, eu comecei a sonhar, de fato. E depois que eu comecei a sonhar, eu comecei a me apaixonar pelo processo. Eu comecei a me divertir pelo processo. E muitas pessoas não são apaixonadas pelo que elas fazem,
Muitas pessoas trabalham 5 dias e sobrevivem 2 dias, a grande maioria. A maioria das pessoas ficam desesperadas pelos finais de semana. A maioria das pessoas, elas ficam desesperadas quando escuta a música do Faustão ou do Fantástico, porque sabe que na segunda-feira tem que pegar, né, o carro e ir para outra cidade. E você precisa se apaixonar pelo que vai acontecer, você precisa se apaixonar pelo processo, porque nesse negócio, a partir do momento que você se apaixona, você se torna leve. O seu brilho no olho vai mostrar para a pessoa que está conhecendo o negócio pela primeira vez ali, e essa pessoa vai falar: nossa, é isso que eu estava procurando, era isso que eu precisava conhecer. Porque você lembra que eu falei? As pessoas passam a vida inteira, talvez, sem escutar um chamado, ou se não, fica com a vida sem sentido, porque não escutou, não escutou o que elas vieram de fato fazer nesse mundo. E fala sério, né? Não tem nada mais gostoso do que ver aquele brilho no olho quando a gente apresenta o plano pela primeira vez para alguém, não é? A pessoa tem aquela sensação que nem ela consegue explicar, mas ela fala: gente, era isso que eu estava procurando, era isso que eu queria da minha vida. E, gente, pessoas bem-sucedidas não é à toa, não é coincidência, não é porque tem que ser. Pode reparar, todo mundo que passa aqui no palco, pessoas completamente diferentes, mas são pessoas apaixonadas pelo que fazem, pessoas que transpiram energia. E pessoas bem-sucedidas, elas são porque elas amam o que fazem, e fazem o que ama. Faz sentido isso para vocês? Essas pessoas, elas não têm trabalho como trabalho, elas enxergam o trabalho como paixão. Então elas não acordam, pode reparar, elas pulam da cama. Não é assim? Porque você sabe o que você vai fazer. Se você tiver que passar a madrugada inteira falando desse negócio, você fica. E se você tiver que acordar cedo no outro dia, você acorda. Não tem tempo ruim para você. Quem aqui já ficou algumas noites sem dormir? Só para ter uma ideia. Vou te dizer que você vai ficar muito mais. E você vai amar isso. Porque é incrível essa sensação de saber que você está vivo, que você faz sentido para o mundo, que você tem um sentido, um propósito muito grande. Enfim, e quando você é apaixonado pelo que você faz, você transpira energia. E essa energia que faz você levantar, que faz você fazer o que tem que fazer. Você não precisa de ninguém ali te empurrando ou falando: vai lá e faz. Ninguém precisa te motivar quando você sabe o seu motivo, o seu porquê. Você vai, você faz. E você não cansa, você é imparável. Essa que é a verdadeira palavra para quem é apaixonado, né, amor? Exatamente. A gente separou algumas frases para vocês aqui, para você entender um pouquinho melhor do que a gente quer passar para vocês aqui sobre liderar com propósito. E olha só, de nossa autoria, né? É mesmo, vê se faz sentido. Foi para sintetizar, hein? Vamos lá. Bom, essa é a minha primeira, hein? Liderar com propósito é influenciar as pessoas a acreditarem que elas podem viver melhor, se primeiro elas começarem a acreditar nelas mesmas. E não é muito maluco isso, como a gente percebe quando a gente começa um negócio desse, que aí fora, a maior parte das pessoas, elas não acreditam nelas, elas vivem a vida que elas não gostam, mas porque elas não acreditam que elas podem fazer algo diferente. Então, qual que é o nosso papel como líder? Tocar nesse botãozinho, pá, o botãozinho da crença nelas mesmas. Esse foi o mais difícil para mim, porque eu acreditava na empresa, nos produtos, no meu irmão, incrível. No Léo não muito, né, porque eu tinha acabado de conhecê-lo. Tenho que confessar. Brincadeira, amor. Mas eu não acreditava em mim. Esse foi o meu maior desafio. E a minha frase, cadê ela? Entrou? Gente, vocês não têm noção quantos anos que eu demorei para fazer uma frase dessa. Foi muitos anos. E com mais tempo eu vou compartilhar agora com vocês aqui. Eu tenho déficit de atenção, né? E eu descobri como que eu consigo buscar a minha atenção em mim, encontrar aquele momento meu zen. E eu queria compartilhar com vocês aqui agora, que pode ser que isso te ajude. E aí, montando essa frase, eu fui escutando. Hoje eu aprendi a colocar fone de ouvido, lendo, mas escutando rock and roll pesado. Olha que doido. E foi escutando rock and roll pesado que eu fiz essa frase. E vê se faz sentido para você também, ó.
Viver com propósito é ter coragem de mergulhar fundo nos seus sonhos, superando todos os seus desafios, independente dos seus talentos e o que os outros vão pensar. Que você tem o mais importante disso tudo, que é a sua vontade. E se você tem vontade, você tem muito mais que a metade. E o seu desejo ardente dentro da sua alma. Eu posso falar para você, essa é a maior fórmula secreta do poder que habita dentro de você. Você tem que se vestir como um super-herói. Você tem que se vestir como uma super-mulher, uma super-heroína. Porque as pessoas precisam de pessoas como você lá fora, independente dos seus talentos, independente do que as pessoas aí fora vão falar de você. Você está aqui hoje numa imersão, num treinamento, e talvez as pessoas aí fora estão falando que você é doido, que você está tendo sim uma lavagem cerebral, mas eu posso falar para você, vai ser a melhor lavagem cerebral da sua vida, que você está tendo hoje. E que lavagem, né? Lava tudo que é ruim e fica o que é bom. Energia positiva. E Léo falou, né? Tá tudo dentro de você. E o seu propósito é o que eu falei. Ele é muito pessoal, ele vai se revelar dentro de você. Então aprenda a se ouvir mais. Se escute, acredite mais em você. Sabe aquela vozinha da intuição? Ela diz muito sobre você, você não tem noção disso. Então aprenda a se ouvir, tá? Porque o propósito ele está bem ali. É como se você tivesse aí sentado em cima de um baú cheio de riquezas, cheio de ouro. Só que as pessoas elas estão, sabe o quê? Aí fora, buscando por felicidade, buscando por sucesso. Quando eu atingir a diretoria, quando eu sentar no sofá branco, quando isso, quando aquilo, não. Tudo que você precisa já está aqui dentro de você. E na verdade, esse baú que eu falei que você está sentado, na verdade ele está dentro de você. Entende uma coisa, nenhum desejo ou sonho existiria se você não fosse capaz de realizá-lo. Então acredite mais em você, busque sempre o seu melhor. Acredite que você é capaz, porque você é. Se empodere, aprenda a se empoderar todos os dias. Porque a pessoa mais importante da sua vida é você. Ah não, Sabrina, são meus filhos, meu marido. Não, é você. Porque se não fosse você, nada seria hoje como é. Faz sentido? Então se valorize, se cuide, se escute. Busque isso dentro de você, porque o seu propósito está aí, ele vai ser revelado. Eu espero que você tenha aproveitado muito, né? Essas horas. Tem muita coisa para acontecer ainda. Tem muita liderança para passar aqui. Eu estou aqui para aprender. A gente está aqui também para contribuir. E eu espero de fato que depois desse final de semana você volte para sua casa e você faça de fato o que você veio fazer nesse mundo, que é mudar a vida das pessoas. Eu tenho certeza absoluta que a gente pode fazer isso uma pessoa de cada vez. É isso aí. Para fechar, eu queria uma ajuda de vocês. Podemos pedir uma ajuda? Sim? Sim. Então quero pedir para vocês colocarem a mão no coração de vocês. Agora sim, ó. Fecha o olho e respira fundo, ó. Tá sentindo ele pulsando? Ó. Sente ele pulsando. Ele está pulsando porque ele está cheio de sonhos, ele está cheio de desejos. E ele está te dizendo bem baixinho, sabe o quê? Ele está dizendo, você vai vencer, você vai prosperar, você vai alcançar tudo o que você deseja. Você é uma pessoa incrível. E você vai transformar muitas vidas nessa linda jornada. E agora, você está prestes a descobrir a maior riqueza de todas. Sabe qual é? É a riqueza de você ser exatamente quem você é. E viver impactando as pessoas aí fora, nesse seu jeitinho único, com toda essa garra, com todo esse amor, com toda essa energia, com toda essa paixão que você veio aqui nesse mundo para entregar para todo mundo. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe você. E eu posso falar, você é um diamante. Você é diamante. Beijo. Valeu. Esses foram Leonardo
e Sabrina Del Passo. Agora eu quero convidar ao palco novamente elas, a coordenadora de eventos Brasil, Mariana Zim.